Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Instruções dos Espíritos. Eu costumo dizer que quando cai nas instruções dos Espíritos, eu raramente faço um ponto de reflexão, mas eu peço à espiritualidade, aos espíritos de luz da Seara de Deus, que possa nos ajudar a, pelo menos, dar uma palavra amiga, né? Para que essas palavras possam adentrar os vossos corações e que possam trazer algo de bom, né, para todos nós. Então vamos lá. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4, Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito, conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver. Toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que o espírito se encontra permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para sua depuração. É de considerar também que, no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Vou repetir essa pergunta. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados são sujeitos a ela? É necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir com o auxílio de uma ação material os desígnios cuja a execução Deus lhe confia. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso, dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas liberdades de agir. Todo o privilégio seria uma preferência e toda a preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão
um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão de seu livre arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo transpõem rápido e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu progresso. Por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é aí que a encarnação torna-se um castigo. Nota: uma comparação vulgar fará que melhor se compreenda esta diferença. O estudante só chega aos graus da ciência depois de ter percorrido a série de classes que ela conduz. Essas classes, seja qual for o trabalho que exigem, são um meio de se chegar ao fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Outra coisa ocorre àquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim, ocorre ao homem da terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no princípio da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral é amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim. A encarnação é um castigo pela necessidade que ele tem de prolongar suas estadas nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente para seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se senão uma única vez no mesmo globo e cumprir suas diferentes exigências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que são chamados a superar. A encarnação, além disso, deve ter um fim útil. Ora, qual seria esse fim nas encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para eles e para outros. Deus, cujas leis são todos soberanamente sábias, não faz nada inutilmente. Para a reencarnação do mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, entrando novamente em contato, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos, levando-se em conta suas relações anteriores. Quis, por outro lado, fundar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar numa lei da natureza os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, como eu disse para você, instruções dos espíritos é mais para a gente ouvir, entender e levar para o coração. Mas, vamos lá, vamos pedir aqui aos espíritos de luz da Seara de Deus que possam nos ajudar aqui a falar um pouquinho, né, fazer um ponto de reflexão com relação ao que foi lido. Primeiro, quais são os limites da encarnação? Né? Não tem limites para encarnar. Para quem acredita em encarnações, reencarnações, que é a volta do espírito em outros corpos, então, assim, para quem acredita, né, ela não tem o limite. Porque se tivesse um limite, por exemplo, eu, Alex,
se eu viesse uma única vez, essa aqui era a minha única oportunidade de vir nesse corpo e buscar fazer tudo aquilo que eu acordei, né, juntamente com um espírito que é responsável pela minha reencarnação. Então eu teria, vamos dizer, só essa vida para reparar os meus erros. Erros esses que existem erros do passado, porque eu errei no passado. Com certeza eu errei no passado. E graças a Deus, né, que Deus é tão maravilhoso que me deu essa oportunidade de voltar e reparar os meus erros. Então, voltando, como eu estava falando, se fosse uma única oportunidade, esse Deus seria um Deus injusto. Por quê? Porque eu, nessa minha caminhada, que hoje eu estou, nessa minha encarnação aqui na Terra, eu acerto, mas também erro. Eu acredito que eu erro muito mais do que acerto. Então, esses erros, eu tenho que procurar administrar para reparar agora. Porque senão, para onde irão esses erros? Para que esses erros estão, vamos dizer assim, aparecendo para mim? Porque nós aprendemos, né, com as dificuldades. Nós aprendemos com os nossos erros, correto? Então, se eu preciso aprender, se eu preciso evoluir, se eu preciso me melhorar, como que eu vou fazer isso tudo em uma única vida? Por isso que existe as reencarnações. E aí a pergunta, quais são os limites da encarnação? Não existe limite. Quantas vezes você precisar, o seu espírito precisar, quantas vezes você tiver mérito para isso, você virá. E o que Deus quer é que você se melhore, que você evolua moralmente, espiritualmente, principalmente espiritualmente, para que essa sua encarnação chegará um momento, porque isso vai chegar um dia. Está muito longe ainda, está muito longe, mas vai chegar esse dia. Vai chegar um dia que não haverá mais necessidade de vir, reencarnar, passar por tudo isso que nós estamos passando. Porque a cada fase, a cada reencarnação, nós vamos eliminando coisas do passado, nós vamos acertando os ponteiros com as vidas passadas, com irmãos de vidas passadas, porque o nosso erro não é somente um erro material. Não é somente um erro material. Nós erramos com as pessoas. Nós erramos com os nossos familiares. Nós erramos com os nossos familiares. Nós erramos com os nossos amigos. Nós erramos com todos esses seres que aqui estão juntamente conosco nesse globo terrestre. Então, quem pensa que são problemas materiais, não. Os problemas materiais, ele fica até em quase em último caso. O que nós estamos aqui acertando são situações de vida para vida, de espírito para espírito. Por isso que nós reencarnamos, né? Nós temos uma família que nos recebe, e não é à toa que nós chegamos a uma família. Se você não chega na sua família, né? Se você não chega na sua família, vamos dizer que o que pode acontecer com você é quando você vier a ter um relacionamento, você namorar, ficar noivo, casar e construir uma nova família, aquela família que te recebeu, sem ser a sua mesmo, de consanguínea, ela também está dentro da sua caminhada. Então, nós temos que aproveitar o máximo possível, a todo momento, a todo instante. Aproveitar esse momento que Deus nos deu. Porque nós, eu falo nós, porque eu também tô incluso nisso também. Pedro Monteiro, boa noite, meu irmão. Chegou atrasado, hein? Chegou atrasado aí, mas seja bem-vindo, Pedro. Então, assim, quando eu falo nós, o que acontece?
Nós achamos que as coisas que acontecem, né, a gente não dá muita importância. E nós temos que mudar essa chave. Nós temos que começar a dar importância a tudo e a todos. Porque faz parte da nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, ele dá uma página em branco para cada um de nós, todos os dias quando nós acordamos. E ali nós escrevemos as coisas boas e também as coisas ruins. Nessa página em branco, nós escrevemos mais coisas ruins do que coisa boa. Ah, Alex, mas o que são as coisas ruins? As coisas ruins é que você maltrata a pessoa, que você trata a pessoa mal, que você é uma pessoa mal educada, que você não pratica caridade. Então são várias situações, né, que nós, ao decorrer do tempo que nós acordamos até dormir naquele dia, por exemplo, hoje, se hoje eu perguntar para vocês, o que foi que você fez de bom hoje? Eu peço para você escrever no papel. O que foi que você fez de bom hoje? Mas é tudo. Você tem que fazer uma checagem desde a hora que você abre os seus olhos até na hora que você faz a sua oração e você vai dormir. Aí eu pergunto para você, o que foi que você fez de bom hoje? Vamos fazer um teste hoje? Vamos? Para a semana que vem a gente ver isso aí? Você que está assistindo hoje o nosso evangelho, hoje, segunda-feira, você que acordou, vamos dizer, às 5 horas da manhã, você abriu os seus olhos. Pegue uma folha em branco, escreva são dois lados da folha, né? Em um lado, você bota lá em cima assim o texto, coisas positivas. E no verso, coisas negativas. E aí você vai escrever tudo o que você fez hoje. Desde a hora que você abriu os olhos. Você deu bom dia para sua esposa, para o seu esposo? Você agradeceu a Deus quando você abriu os olhos pela sua vida, por você estar respirando, por você ter um teto, por você ter uma casa, por você ter uma família? Você agradeceu pela sua saúde? Então são esse tipo de coisa. Você foi mal educado com alguém? Então, coisas positivas do lado positivo, coisas negativas do lado negativo. Você vai ver que você errou mais do que você acertou. Você vai ver que você errou mais do que você acertou. Então, quando você detecta que você errou mais do que você acertou, os seus acertos, eles são computados. Beleza, está computado. Está lá, ó, belezinha. Agora, os negativos, eles não foram computados, porque eles não podem ser computados. Porque o negativo, ele não vai fazer você se melhorar, ele não vai fazer você evoluir, enquanto você não se redimir com os seus erros. Aí é onde entra Deus de novo. Deus vai te dar, na terça-feira, amanhã, uma outra folha. Uma folha em branco, que não, de um lado vai estar fatos positivos e do outro lado fatos negativos. Sendo que você já começa com os erros de ontem, de segunda-feira, para ser retratados. Então você já acorda terça-feira com erros que você cometeu na segunda-feira. Aí, vamos lá. Se Deus fosse injusto, o que ele faria com você? Ele não daria a você uma nova chance, uma nova página em branco. Ok? Mas ele é bondoso, ele é maravilhoso e ele vai te dar uma outra folha em branco. Sendo que essa folha de terça-feira vai conter os erros de segunda-feira. Os acertos já foram computados. Você não precisa fazer mais nada. Aquilo já foi computado. Agora, os erros precisam ser retratados. Assim funciona a nossa reencarnação. Assim funciona a nossa reencarnação. Deus, ele dá a oportunidade a todos nós. Volta e se retrata com aqueles algozes, com aquelas suas diferenças, com aqueles seus problemas. Não fala no próprio Evangelho segundo o Espiritismo para que você possa
se melhorar, né? Eu acho que é isso mais ou menos, com os seus inimigos, não é isso que fala? Né? Reconciliar-se com os seus adversários. Está aqui, ó, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Conciliar-se com os seus adversários. Reconcilia-te o mais cedo com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionados. Eu te digo em verdade, que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, nós estamos aqui hoje, como nós já estivemos no passado, para se reconciliar, para se melhorar. Só que seria fácil demais se Deus te desse toda essa oportunidade e você soubesse com quem você tem que se reconciliar. Aí é aonde entra que nós estamos em uma escola. Em uma escola. E como é que funciona uma escola? Como foi dito aqui, né? Como é que funciona uma escola? A escola, né, o estudante só chega aos graus da ciência depois de ter percorrido a série de classes que a ele é conduzido. Então, é como se eu estivesse dentro de uma escola. O planeta Terra é uma escola. São várias escolas. O Brasil é uma escola, que tem os seus estados que são escolas, que tem os seus municípios que tem escola. Então, cada um está englobado, está dentro de uma escola. Correto? Você que mora no Rio de Janeiro, vamos botar assim, você mora no Rio de Janeiro, né, como a minha amiga Carla Cristina, que mora no Rio de Janeiro, mora em Duque de Caxias. Então, ela está numa escola em Duque de Caxias. Ok? Ela está numa escola em Duque de Caxias. Vamos colocar assim. Ela está no Rio de Janeiro. Ela está no Brasil. Ela está no planeta Terra. Correto? Está no planeta Terra, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Essa, aonde ela está, o Duque de Caxias, que é um bairro lá, uma cidade, é a escola dela. Então, o que acontece? Quando nós reencarnamos, nós temos a misericórdia de Deus de ter o véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento, Alex? Você, quando você reencarna, tudo aquilo que você acordou com o espírito de luz, que é responsável por a sua reencarnação, tudo aquilo que foi acordado no plano espiritual, aquilo é como se tivesse colocado um véu. Você não consegue ver mais nada. É como se tivesse desligado tudo aquilo que você acordou, né? Que você concordou, vamos botar assim para você. E aí você vem para essa escola, como a Carla, né, veio para a escola em Duque de Caxias. E como é que funciona uma escola? Como é que funciona uma escola? A escola funciona da seguinte forma. Nós temos que todo dia acordar, né? Tem uns que estudam de manhã, tem uns que estudam à tarde, tem uns que estudam à noite, mas tem que ir para a escola, correto? Correto. E quando você acorda, você vai para a escola, você tem todo um ritual, né? Você tem que botar a sua roupa, ok? Você tem que botar o seu uniforme para você entrar na escola. Qual é o nosso uniforme que nós entramos nessa escola? O corpo. O espírito, o corpo. Isso, hoje, o que é o envoltório do espírito, o corpo, a roupa. É o nosso uniforme para entrar na escola. Então, quando nós entramos na escola, uniformizados, todos uniformizados, nas suas séries, primeira série, segunda série, terceira, quarta, quinta, sexta, eu não sei como é que está isso aí agora. Mas no meu tempo, né? Quinta, sexta, sétima, oitava, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, nível superior. Então, cada um está na sua série. Cada um está no seu período. Aqueles que chegaram em pouco tempo, 1, 2 anos, estão aonde? Estão na escola. Estão aonde? No jardim de infância. Aqueles que estão um pouquinho mais acima, já está na primeira série. Aqueles que estão um pouquinho mais, segunda. Aquele que está um pouquinho mais, com idade, terceira. E assim sucessivamente. Ok? Ok. E aí o que acontece? Na escola, quando nós estamos lá dentro, uniformizados, cada um na sua classe. Nós temos os nossos estudos, a parte teórica,
correto? Nós temos a parte teórica. Então, nós vamos estudar as matérias, né, que ali vai estar disponibilizado para você. Você vai estudando, você vai receber livro, você vai ter seu caderno e a professora vai estar te explicando aquela coisa toda, certo? E você vai estudando, 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 estudando. Só que chega um dia, um momento que essa professora, ela fala para você assim: amanhã nós vamos aplicar uma prova, ok? Nós vamos ter uma prova de matemática, vamos colocar assim, ok? Aí o pessoal já fica assustado, né? Meu Deus, uma prova de matemática. Aí, você que já vem estudando, você já está mais ou menos com a sua mente fresca, né? Sabendo o que ela já deu a matéria, o que vai ser dado na prova é aquilo que foi dado na matéria para estudar, então beleza. E aí você vai para a sua prova. Como é que funciona a prova em uma escola? Ela funciona da seguinte forma: todo mundo guarda seus cadernos, seus livros, em cima da mesa, somente lápis, caneta e borracha. Não é assim? E aí você começa a fazer a sua prova. É aonde Deus entra com o véu do esquecimento. Você não pode colar. Você não pode ter acesso. Porque vamos transformar agora para a vida. Saindo da escola para a vida. Se eu sei que eu tenho que me acertar com Maria, que é a minha vizinha, vamos botar assim, o que eu vou fazer? Opa, eu sei que, olha, em vidas passadas eu errei com a Maria. A Maria veio, eu também vim, nós somos vizinhos. Vou aproveitar essa oportunidade, é agora. Aí eu vou lá, levo isso, levo aquilo, faço o favor. Isso é do coração? Não é. É a hora que você está colando. Na hora da prova, você não pode colar. Então, por isso que eu digo que o véu do esquecimento é para que você não saiba quem está ao seu redor, porque você precisa fazer a caridade, você precisa tratar as pessoas bem com amor, com carinho, com educação, com respeito. Não é por interesse. Ah, eu vou tratar você bem porque eu preciso me acertar com você. Vamos voltar lá para a folhinha em branco. Vamos. Lá onde está atos negativos. Aí eu vou olhar lá. Tratei o vigia do condomínio onde eu moro mal. Ele veio me perguntar alguma coisa, eu respondi ele de uma forma que eu não gostaria que fosse comigo. Isso é péssimo, mas já entrou para o negativo. Ok? Aí, o que vai acontecer? Eu vou me acertar com ele amanhã, porque eu sei, está aqui. Isso não tem como Deus botar o véu do esquecimento. Mas Deus dá a oportunidade de você se acertar neste momento de caminhada. Isso não é cola. Isso é determinação, isso é comprometimento. Isso é amor, isso é respeito, isso é fé, isso é carinho. Então eu vou lá, no outro dia, seu José, me desculpe, ontem eu estava com a cabeça a mil, não justifica, explico, mas não justifica, mas eu estou aqui como sujeito homem para te pedir desculpa e eu te prometo que isso não vai mais acontecer. Você me perdoa? Você me desculpa? Não, tá tudo certo, Alex, beleza, fica tranquilo, beleza. Pum. Aquilo apaga, porque eu fui perdoado. Quando eu olhar para a folha, aquilo já sumiu, porque eu tive a atitude de homem de ir lá e me reconciliar com meu irmão, de pedir perdão, de pedir desculpa, de ver que eu errei. Não é só você ver que você errou e você não fazer nada. Você tem que ver, você tem que saber que errou, ir lá e pedir desculpa, pedir perdão. Então aquilo apaga. É diferente do quando a gente vem de lá para cá. Porque se a gente fica sabendo do que está acontecendo, por isso que eu falo, o véu do esquecimento é de lá para cá. O que acontece aqui, agora, neste exato momento, não existe o véu do esquecimento. Existe o seu comprometimento, o seu amor, o seu carinho, a sua coragem, a sua determinação de você, olha, errei, sou sujeito homem, vim aqui pedir perdão, pedir desculpa, prometo que isso nunca mais vai acontecer, e acabou. Finalizou. Então, para isso que Deus nos dá essas oportunidades, até que possamos nos melhorarmos. Aqui,
Os espíritos não poderiam encarnar-se senão uma única vez no mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Aqui está dizendo, eu poderia vir só nessa, cumprir aqui e partiria para uma outra esfera. O que é uma outra esfera? Um outro planeta, um outro plano. Na casa do meu pai existem várias moradas. Então não é só a Terra, existem outras moradas. Então aqui ele está perguntando, os espíritos não poderiam encarnar-se senão uma única vez no mesmo globo, na Terra, e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes, em outras casas, em outros planetas? A resposta: essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. E nós não estamos. Nós não estamos no mesmo nível intelectual e moral. Principalmente o moral. Principalmente o moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que são chamados a superar. Nós temos que superar isso. Enquanto não se supera, enquanto você não passa por essa fase, enquanto nós não passamos por essa barreira, nós vamos continuar a reencarnar aqui, a se acertar com o próximo aqui. A encarnação, além disso, deve ter um fim útil. Ora, qual seria esse fim nas encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Então, assim, aqui está fazendo uma pergunta. Qual seria o fim nas encarnações das crianças que morrem com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos? Por que dessa explicação? O espírito, ele precisa do tempo que ele precisa aqui na Terra para acertar aquilo que ele precisa acertar. Então, quem precisa passar por 1 hora, vai passar por 1 hora. Vai vir, vai nascer, daqui a 1 hora, 1h30, 2 horas, vai retornar ao plano espiritual. Quem precisa ficar aqui 11 anos, vai ficar 11 anos. Vai fazer... Esse tempo de 11 anos é o tempo que ele precisa para fazer aquilo que ele concordou no plano espiritual. Ele vem, faz e retorna. Quem precisa ficar 21 anos, como a Larissa ficou, vai ficar 21 anos, vai fazer o que tinha que fazer, vai fazer o seu papel, vai cumprir a sua missão e vai retornar ao plano espiritual para novas e novas reencarnações. E assim sucessivamente. Eu estou com 53. Eu não sei se eu vou com 60, eu não sei se eu vou daqui a 5 minutos, eu não sei se eu vou com 90, não sei. Não sei. Olha o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou na frente de uma câmera, fazendo o evangelho, passando para vocês, o evangelho segundo o Espiritismo, dando a minha contribuição. Até quando? Não sei. Não sei. Até quando Deus achar que eu deva ficar aqui. Então é assim que funciona. As coisas... Eu já ouvi bastante sobre isso das entidades que falam que a vida é tranquila de se viver. Nós que dificultamos tudo. Porque quando nós chegamos aqui, nós estamos mais espiritualizados do que materializados. Então, até um determinado tempo, até 7 anos de idade, nós estamos espiritualizados. Nós estamos mais lá do que cá. Mais no plano espiritual do que aqui na Terra. Então, se piscar, a gente retorna. Porque a gente sente saudade. Mas conforme vai passando o tempo, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11, 12, 13, 15, 20, 30, nós vamos nos materializando. A chegar a um ponto que quando você fala da morte do corpo, do retorno para a verdadeira casa, você bate na madeira e isola. Não, Deus que me... Tá maluco. Vem com esses papos de morte, não. Ué, vai todo mundo ir, vai todo mundo partir. Não vai ficar um para a semente. Só que nós estamos materializados. Por isso que eu falei que eu ouvi isso de uma entidade. A vida é tranquila, é fácil. Só que vocês que dificultam. Vocês buscam, procuram chifre em cabeça de cavalo. Se você parar para analisar, é dessa forma. Por isso que eu falo muito, o conhecimento, estuda, busca saber o porquê, busca saber sobre a verdadeira casa, sobre o plano espiritual.
Quem é evangélico, quem é católico, quem é da Umbanda, quem é kardecista, gente, vai todo mundo voltar, vai todo mundo retornar. Você que é evangélico, você vai retornar e vai continuar sendo evangélico. Você que é católico, você vai retornar e vai ser católico. Você que é da Umbanda, você vai retornar e vai ser da Umbanda. Você que é kardecista, você vai retornar e vai ser kardecista. Porque a vida continua aqui e lá. Os trabalhos continuam. Se hoje eu estou trabalhando na parte espiritual, se hoje eu estou trabalhando para fazer o evangelho, se hoje eu estou trabalhando dentro de uma casa de Umbanda, se hoje eu estou trabalhando num centro kardecista, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar numa igreja evangélica, vamos botar assim, eu vou ser católico? Não vou. Eu vou para onde? Né? Eu vou fazer aquilo que eu já fazia. E é dessa forma. E nada está errado. Não tem certo e não tem errado. Tem o que nós precisamos. Não fala que o plantio é facultativo? E a colheita ela é obrigatória? Então, se você hoje está plantando algo de bom, você vai colher coisas boas. Você não vai colher coisas ruins. Só vai colher coisas ruins quem planta ruim. Então, para finalizar aqui, teria aí, né, para falar sobre as crianças que desencarnam com idade prematura, 1 ano, 2 anos, 1 hora, 2 horas, teriam sofrido sem proveito para eles e para os outros. Então, assim, para quem então vir reencarnar, fazer todo aquele processo? Já parou para pensar? Você faz todo aquele processo, não, eu vou tal, fica 1 hora e volta para o plano espiritual. Não tem bebê que falece, que desencarna, que retorna ao plano espiritual com 1 hora de vida? Saiu do ventre da mãe, fez a cesariana, fez o parto normal, aquela coisa toda. Quando vai ver, retornou ao plano espiritual. Para que então seria isso? Se você vai trazer transtorno, porque, sabe, não é um transtorno, mas sabe todo o trabalho que é para reencarnar? É um trabalho muito grande e muito bonito. E aí você vem, só fica 1 hora e retorna. E é todo aquele trabalho que foi feito. Isso traria transtorno para quem está chegando e para quem está recebendo. Uma mãe, por exemplo, um pai, que está esperando um filho, ali, está ansioso por um filho, e de repente o filho nasce, e de repente, com 1 hora, o filho retorna ao plano espiritual. Olha o transtorno que seria para essa criança, para esse espírito. Olha o transtorno que seria para os pais. Então aqui está falando, teriam sofrido sem proveito para eles, que retornam, e para os outros, os familiares, os amigos, os pais, os parentes. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada inutilmente. Para a reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, entrando novamente em contato, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Então, a todo momento, está tendo a reencarnação com os mesmos espíritos, para que nós nos acertássemos. Essa é a engrenagem. Quantas vezes, que eu não lembro, olha aí o véu do esquecimento, mas quantas vezes eu já reencarnei com a Larissa, com a Andréia, com a minha sogra, com o Felipe, que é meu sobrinho, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai, que já desencarnou. O meu pai verdadeiro já desencarnou, eu tenho um padrasto que é o meu segundo pai. Mas quantas vezes? Olha, essa oportunidade. O meu pai desencarnou. Eu tinha 11 para 12 anos, eu estou com 53 anos. Mas Deus é maravilhoso. Apareceu uma pessoa na minha vida, que é o meu pai agora também, o Adilson, que hoje cuida da minha mãe, que cuidou de mim, que cuidou da minha irmã, que hoje cuida da minha sobrinha, que hoje cuida do meu sobrinho. Então, olha como é que as coisas funcionam. Nós estamos, a todo momento, dentro de uma reencarnação, no mesmo globo, né? Com espíritos entrando novamente em contato, a todo momento, né? Eu já ouvi dizer, né, que André e a Larissa, eles vêm mãe, filha, filha, mãe, mãe, filha, filha, mãe, mãe, filha, filha, mãe. Eu acredito. Quer uma prova? Nessa reencarnação, a Larissa
a minha perna tá ficando dormente. Ai, eu trabalhei hoje, levanta, abaixa, levanta, tô com a perna dormente. Então, assim, vou ficar de lado aqui. Quer uma prova disso? A Larissa, eu já até falei isso aqui no canal. A Larissa, nessa encarnação, era filha. Mas quem visse, quem olhasse, quem participasse da nossa vida, ela era mãe, porque ela cobrava da Andréia. Onde você tá? Tá fazendo o quê? Não vai vir para casa? Que não sei o quê. Você tá me entendendo? Ela trouxe isso de vidas passadas. E a Andréia, ela, né, respeitava, né? Já tô indo, que não sei o quê, tal, não sei o quê. Entendeu? Então nós estamos em contato constante com pessoas que já passou, que passa, que irão passar pelas nossas vidas. Tivessem a oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Então, nós estamos a todo momento retornando a esse globo com pessoas que são pessoas que nós conhecemos, espíritos que nós conhecemos, em busca de reparar os nossos erros recíprocos, tanto meu quanto dele. Levando-se em conta suas relações anteriores, quis, por outro lado, fundar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar numa lei de natureza os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Olha o que fala. Levando-se em conta suas relações anteriores, ok? Ok. Quis, por outro lado, fundar os laços de família sobre uma base espiritual. A família, aonde você veio, aonde você chegou, aonde você foi recebido. E apoiar numa lei da natureza os princípios de solidariedade, ser solidário, fraternidade e igualdade. Então é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos aproveitar. Essa oportunidade, essa chance maravilhosa que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima dá a cada um de nós. Ok? Então eu espero que eu possa ter feito aí entendido. E vamos entrar nas nossas orações. Eu vou ficar aqui de lado, gente, que minha perna tá repuxando tudo aqui, tá dormente aqui, tá dando cãibra, quer dizer, né? Então, assim, eu espero que eu possa ter trazido aqui para você da melhor maneira possível, né? Porque é sempre difícil, né? As instruções dos espíritos já explica tudo, já deixa bem, é só prestar atenção, que é uma coisa bem importante, bem edificante e construtiva, ok? Então vamos lá, minha gente, vamos buscar agora as nossas orações e os nossos agradecimentos.